Seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: O Sermão do Monte. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo bíblico e interpretações, em seguida as reflexões sobre o tema. O Sermão do Monte, o Manifesto do Reino de Deus. Publicação: Editora Fortes. Produção: Juízo e Sabedoria. Parte 3, Mateus 7. O fruto da verdadeira vida com Deus. Tema central: discernimento, obediência e escolhas espirituais. Capítulo 17. O julgamento e a misericórdia. A medida que usamos nos mede. Mateus 7, versículos 1 a 6. Introdução. Poucas frases de Jesus foram tão citadas e mal compreendidas quanto esta: não julguem para que vocês não sejam julgados. Em tempos de cultura do cancelamento, apontamento constante e moralismo disfarçado de espiritualidade, Jesus nos ensina o caminho da misericórdia, da autopercepção e do discernimento. Ele não proíbe o discernimento moral, mas condena a postura condenatória, arrogante e hipócrita, que se esquece da própria fragilidade. Texto bíblico: Mateus 7, versículo 1 a 6, NVI. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, eles as pisarão, e voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Análise e interpretação. Primeira, não julguem. Versículo 1. Jesus não está proibindo todo tipo de avaliação moral, pois logo em seguida ele falará sobre discernir falsos profetas. Versículo 15. O que ele condena é o julgamento, sem misericórdia, sem autocrítica e sem amor. Em outras palavras, não julgue como se você fosse Deus. Lembre-se de que você também é pecador. Segunda, com a mesma medida. Versículo 2. Jesus nos alerta: o padrão que usamos será aplicado a nós. Se somos rigorosos, frios e inflexíveis com os outros, não devemos esperar graça quando errarmos. Esse princípio vale para pais e filhos, líderes e liderados, irmãos na fé, cônjuges, amigos e comunidades. Terceira, o cisco e a viga. Versículos 3 a 5. Aqui Jesus usa uma imagem quase cômica. Alguém tentando tirar um cisco do olho do outro, enquanto tem uma viga no próprio olho. A lição é clara: antes de corrigir, olhe para dentro. Antes de apontar, examine-se com sinceridade. Corrigir com humildade é possível, mas somente após lidar com os próprios pecados, com verdade e arrependimento. Quarta, não deem o que é sagrado aos cães. Versículo 6. Esse versículo parece desconectado, mas é parte do mesmo raciocínio. Jesus está dizendo: tenha discernimento sobre a quem e como você compartilha verdades espirituais. Nem todos estão prontos para conselhos ou repreensões. É preciso sabedoria, tempo e sensibilidade espiritual. Conexões interdisciplinares. Na psicologia relacional, a tendência de projetar nos outros o que negamos em nós é chamada mecanismo de defesa. Jesus nos convida à autoconsciência. Na teologia da graça, só quem entende que foi perdoado pode corrigir o outro com humildade e compaixão. Na sociologia da moralidade, sociedades religiosas muitas vezes criam hierarquias de pecados. Jesus destrói essa lógica com uma ética de misericórdia. Aplicações práticas. Antes de criticar alguém, ore:
Senhor, o que há em mim que precisa ser tratado? Pratique a escuta antes da repreensão. Corrigir sem empatia é ferir com arrogância. Evite fofocas, acusações e juízos apressados. Troque julgamento por intercessão. Quando for necessário corrigir, faça com amor, verdade e mansidão. Gálatas 6:1. Ilustração. Conta-se que um pastor certa vez julgou duramente um jovem da igreja que caiu em pecado. Mais tarde descobriu que enfrentava o mesmo problema, mas em silêncio. Naquela noite, ele orou: Senhor, ensina-me a ver a minha viga antes de tratar o cisco do outro. A misericórdia começa quando reconhecemos nossa própria necessidade de graça. Conclusão. No reino de Deus, a medida não é a régua da acusação, mas o abraço da restauração. Jesus não nos proíbe de discernir, mas nos ordena a corrigir com humildade, amar com verdade e viver com compaixão. Julgar é fácil, restaurar exige sabedoria, e o verdadeiro discípulo escolhe o caminho da misericórdia, porque ele mesmo foi alcançado por ela. Pergunta para reflexão. Em sua vida você tem mais facilidade em apontar erros ou em oferecer graça? Com quem você precisa exercitar mais misericórdia esta semana? Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa frase de Jesus que, nossa, é muito conhecida, mas às vezes meio mal aplicada, né? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Está lá em Mateus 7. Exatamente. E é interessante porque essa passagem, esses primeiros versículos de Mateus 7, falam muito sobre julgamento, claro, mas também sobre misericórdia e discernimento. Isso. A ideia aqui é tentar desembrulhar o que Jesus realmente quis dizer, sabe? Focando nessa chamada para misericórdia, para a gente se olhar no espelho primeiro, né? Autoconsciência, e também para o discernimento. Porque, assim, é importante dizer logo de cara, ele não tá falando para a gente parar de pensar, de avaliar. Logo depois ele fala dos falsos profetas. Então... Sim, tem que discernir. Exato. O problema é a atitude de condenação, né? Aquela coisa hipócrita de apontar o defeito do outro sem olhar para si mesmo. Perfeito. E acho que o ponto-chave aí é essa linha tênue, né? Entre um julgamento arrogante, tipo, eu sou o juiz aqui, e a necessidade real de saber o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro. É um equilíbrio delicado. Com certeza, começando lá pelo versículo 1 mesmo. Não julguem. Como a gente falou, não é para parar de ter critério. O foco é naquele julgamento sem compaixão, sabe? Sem autocrítica, sem amor. É tipo um lembrete, olha, você também erra, você também precisa de graça. É como se fosse um alerta contra tentar ocupar o lugar de Deus, né? Quem somos nós para dar a sentença final sobre alguém, esquecendo que a gente depende da mesmíssima misericórdia? Pois é, e aí o versículo 2 conecta direto. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A famosa lei do retorno, né? A régua que você usa para os outros, bom, vão usar para medir você também. Isso vale para tudo, né? Pais e filhos, chefes e funcionários, em qualquer relação. Isso puxa a questão da graça, né? Como é que a gente pode esperar compaixão se a gente é super rigoroso com os erros dos outros? Parece que Jesus está dizendo, olha, pega leve com os outros, porque esse rigor pode voltar para você. Total. Generosidade no julgamento gera generosidade, né? Exato. E aí vem a imagem que eu acho sensacional. O cisco e a viga. Versículos 3 a 5. É quase cômico, né? Imagina a cena. Alguém tentando tirar um cisquinho do olho do amigo. Sim. Mas com uma tora de madeira no próprio olho. A lição é muito clara. Primeiro, se olha no espelho. Dá uma geral nas suas próprias vigas. Só depois, com humildade, talvez, você consiga ajudar o outro com o cisco dele. E isso tem tudo a ver com autoconsciência. Até a psicologia fala disso, né? Da projeção. A gente tende a ver nos outros justamente aquilo que a gente não admite em nós mesmos. É verdade. Jesus está basicamente dizendo, a correção só é válida se vier de um lugar de humildade, de quem já se reconheceu falho.
Quem entende que foi perdoado. Esse sim pode corrigir para restaurar, não para humilhar. É a teologia da graça em ação. Muito bom. E depois de falar do como corrigir com humildade e depois de se olhar, ele fala do quando e com quem. Versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem pérolas aos porcos. Ah, essa parte é crucial. Sim, a conexão é o discernimento. Não basta ter boa intenção. Precisa ver. Essa pessoa está aberta para ouvir? É o momento certo? Exatamente. É preciso sabedoria e sensibilidade. Perceber o timing. Nem toda verdade serve para qualquer ouvido a qualquer hora, né? Às vezes, falar pode ser até prejudicial ou só um desperdício. Então, trazendo para a prática, como seria isso no dia a dia? O material que a gente viu sugere umas coisas. Orar pedindo para ver a própria viga antes de sair criticando. Importante. Praticar a escuta, tentar entender o lado do outro mesmo. Evitar fofoca, julgamento apressado. E se precisar corrigir, que seja com mansidão, né? Como Paulo fala lá em Gálatas. Sim, com espírito de brandura. E tem um aspecto social forte nisso também, né? Jesus, ao focar na misericórdia para todos e na autocrítica, ele meio que desmonta aquelas hierarquias de pecado que a gente adora criar. Ele propõe uma ética mais igualitária, baseada na graça mútua. Olha que interessante. E tem aquela ilustração do pastor, né? Que julgou um jovem super duro por um erro. Sim. E tempos depois, ele mesmo estava lutando com a mesmíssima coisa. A oração dele mudou completamente. Deus me ajuda a ver a minha viga primeiro. É daí que nasce a misericórdia de verdade, né? Quando a gente reconhece que está no mesmo barco. É isso. A misericórdia floresce no reconhecimento da nossa própria necessidade. Então, resumindo a ideia central, a passagem não proíbe discernir, avaliar, mas ensina como fazer isso, com humildade, com compaixão, focando na restauração, não na acusação. Esse é o jeito do reino. Perfeito. O caminho do discípulo é o da misericórdia porque foi por ela que ele foi alcançado. Julgar é fácil, né? Apontar o dedo é moleza. Agora, restaurar alguém, isso exige sabedoria, paciência, graça, muita graça. E fica a reflexão, né? Onde a gente tem achado mais fácil andar? No caminho de apontar os erros ou no de oferecer graça? E talvez pensando em alguém específico, para quem um pouco mais de misericórdia faria diferença nessa semana.